sei que tem muita gente dizendo por aí que a renda fixa está morrendo, as oportunidades estão terminando. Só que tem renda fixa rendendo mais de IPCA, mais 37% esse ano de 2023. E vou te falar um pouquinho melhor sobre as oportunidades que nós temos hoje na renda fixa, como é que a gente faz para analisar o que é e o que não é oportunidade, o que está pagando um pouquinho a mais e onde é que está o grande segredo aqui para que a gente consiga ganhar muito mais com a renda fixa, fazendo uma leitura de mercado. Se você gosta de renda fixa, é muito importante que você preste atenção em todos os detalhes do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu sou David Guedes, criador do canal Ótica do Dinheiro, economista e especialista em montagem de carteira de investimentos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os melhores investimentos de renda fixa ainda para 2023, quais são aqueles que têm o maior potencial de retorno. Bom, é sabido por todos que a renda fixa já começou a cair, ela é baseada aí na taxa Selic, que por sua vez guia também a taxa do CDI, estava lá em 13,75%, nós já tivemos o primeiro corte, foi para 13,25% a taxa Selic, e a tendência é que ainda esse ano nós tenhamos aí mais pelo menos um corte, né? A tendência é que tenha 2 cortes esse ano e que essa sequência siga aí pro ano que vem, né? Nós temos aí uma expectativa de queda da taxa Selic lá para casa dos 9% no ano que vem. É uma queda bem significativa, bem representativa aqui, olhando para os ativos de renda fixa e olhando também para o efeito dessa queda de juros em outras classes de ativos. Não é o tema do vídeo de hoje, mas tem ativos inclusive que se beneficiam dessa queda. É por isso que é importante você ficar de olho aqui, entender como é que funciona a dinâmica do mercado. Isso porque ao passo em que a renda fixa já está caindo, começou antes lá da queda do Copom, né? Porque o mercado precifica antes, ele baseia aqui nos juros futuros. Então, lá atrás nós tínhamos CDBs, por exemplo, com fundo garantidor de crédito, com a cobertura da FGC, rendendo 16% ao ano. Hoje, é muito difícil nós encontrarmos algum CDB que renda perto de 13% ao ano pré-fixado. O máximo que a gente encontra hoje aí nas corretoras é 12,5%, 12,6% e não passa muito disso nesse momento. E nesse mesmo momento nós temos títulos entregando rentabilidades líquidas superiores a 40% em 2023. Bom, mas dito isso, vamos entender quais rendem mais nesse momento, como é que a gente faz essa análise. Pensando aqui, projetando justamente essa Selic futura. Se a Selic está tendendo aí lá para casa dos 9% em 2024, isso significa que se a gente pegar lá um CDB indexado ao CDI, né, que é, por exemplo, um CDB de 120% do CDI, ele vai render cada vez menos. Por quê? Porque o CDI vai caindo acompanhando a taxa Selic. Quando a gente fala aí de uma taxa Selic de 9%, estamos falando de um CDI a 8,9%. Isso significa na prática que se a gente pegar aqui uma média do CDI ali de 10%, projetar isso, essa média para os próximos 2 anos, algo ao meu ver inclusive bastante conservador, porque essa taxa pode cair ainda mais, mas vamos basear aqui em 10% de média. 120% do CDI de 10% significa 12% aproximadamente, né? Ou seja, se eu comparar aqui um CDB de 120% do CDI hoje, ele vai render bem mais do que 12,5% de um pré-fixado, por exemplo. Muita gente olha errado para isso, só que nesse momento um CDB pré-fixado de 12,5% ao ano está tendendo a render mais do que um CDB de 120% do CDI, se a gente considerar essa média aí de 10% de taxa Selic. Logo, apesar dos pré-fixados terem recuado tanto, eles ainda valem a pena quando a gente compara com um título indexado ao CDI ali de 120% do CDI, que é o limite ali do que a gente encontra hoje, sem correr um risco exagerado, né? Tem bancos aí que não estão muito bem das pernas, pagando um pouco mais, mas não é o caso, né? Não é o que eu aconselho. Quando eu comparo aqui um CDB pré-fixado de 12,5%, eu também não estou falando daqueles bancos que estão lá com índice de Basileia ruim, que estão com índice de imobilização ruim, ou que estão aí apresentando prejuízos nos últimos trimestres. A gente está falando aqui de bancos mais saudáveis, mais seguros, né? Apesar da proteção da FGC, nós precisamos olhar para isso também. E eu encontrei alguns exemplos aqui fazendo uma pesquisa no dia de hoje. CDB do Agibank para 4 anos, encontrado lá no BTG Pactual, pagando aí 12,5% pré-fixado. CDB do Banco Pan, encontrado lá na Orma, para 3 anos, pagando 12,6% pré-fixado. E aí, obviamente, isso aqui muda um pouquinho
de acordo com o dia que você está pesquisando, mas é isso, essa média que a gente tem encontrado hoje para bancos mais saudáveis. E se você for pesquisar os títulos indexados ao IPCA, eles também estão hoje rendendo menos do que um pré-fixado, por exemplo, ou menos do que um 120% de CDI, menos do que ambos, só que eles podem ser uma boa ideia também. Hoje a gente encontra ainda CDBs pré-fixados rendendo aí IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, também são boas opções, principalmente quando a gente compara aqui com aquilo que pode ser a inflação, né? A inflação média do Brasil aqui tem chegado aí nos últimos 10, 15 anos na faixa dos 6, 6,5%. E se a gente somar os dois, a gente vai chegar aqui mais ou menos a mesma coisa do que o pré-fixado. Então, hoje, os melhores títulos de renda fixa não são os atrelados ao CDI, são aqueles pré-fixados e também os híbridos, né? Que são aqueles IPCA+, que você encontra na renda fixa tradicional, falando de não correr muito risco, né? Aquela renda fixa com fundo garantidor de crédito. Obviamente, você vai ter taxas maiores se correr mais risco. Você consegue, por exemplo, investindo em crowdfunding imobiliário, investindo em debêntures, taxas maiores, mas aí tem que avaliar muito bem a questão do risco, né? E principalmente conseguir diversificar bem os seus investimentos. Agora vamos falar daqueles títulos que estão rendendo muito mais, inclusive se beneficiam com a queda da Selic, que são títulos públicos por conta da marcação a mercado. Presta atenção nisso que eu vou te mostrar agora. Aqui, por exemplo, eu tenho diversas taxas contratadas desses títulos do Tesouro IPCA mais 2045. Tá? Então eu tenho taxa aqui começando IPCA mais 6,23, 5,82 e por aí vai. Foi pego lá 5,41, 5,50, 5,46, 5,50, 5,53, 5,57, 5,48. Então taxas altas, né? Historicamente altas. Qual é que é a estratégia aqui? É comprar essas taxas quando elas estão estressadas, elas estão altas, para aproveitar todo o ganho que tem quando elas caem. Quando essas taxas caem, e elas acompanham de certa forma, né? Uma das coisas que pressiona a queda dessas taxas é justamente a queda da taxa Selic, as quedas de taxas de juros e juros futuros. Quanto mais caem essas taxas, mais esses títulos se valorizam. E aí qual é o fenômeno aqui? Nós temos essas taxas contratadas, só que a taxa efetiva ela é muito maior. Por exemplo, o IPCA de 6,23 aqui, que é o primeiro, nesse momento está rendendo IPCA mais 13,99. Se a gente vier para baixo aqui, o IPCA mais 6,5 está representando aqui IPCA mais 31,9%. E se a gente vier aqui nessa última taxa de IPCA mais 6,48, ele rendeu de quando foi comprado para cá, março desse ano, IPCA mais 37,1%. As taxas caíram, eles estavam rendendo ainda mais do que isso, tá? Mas já é excelente, é um espetáculo essa rentabilidade aqui. Estavam rendendo mais do que isso, só que as taxas voltaram a subir. Então bateu lá IPCA mais 5,38 e agora elas voltaram a subir, né? Do IPCA mais 2045 foi lá para 5,74, 5,75. O que acontece nesse momento? Elas voltam a ficar atrativas, por quê? Porque existe a tendência de que elas sigam caindo quando a gente analisa aí os próximos 6, 12 meses. E essa queda da taxa que acompanha aqui o IPCA, então contratando IPCA mais 5,75, se ele for para IPCA mais 5,20, mais 5, quanto mais ele vai caindo, mais vai rendendo o meu título. E esse título que eu contratei, IPCA mais 5,75, vai disparar lá para IPCA mais 5,30, IPCA mais 5,35 e por aí vai. E essa é, na minha análise, a maior oportunidade da renda fixa hoje. Eu não estou falando aqui para você sair correndo, comprando título público, comprando IPCA mais 2045, até porque você é responsável pelas suas escolhas financeiras, as suas escolhas de investimento. Isso aqui não é uma recomendação de compra. Eu estou aqui manifestando a minha opinião, a minha visão como economista e contando para você o que eu fiz e que deu muito retorno e o que eu vou seguir fazendo daqui para frente enquanto essas taxas estiverem altas, esperando que na queda delas eu consiga ter aí uma boa multiplicação de patrimônio, né? Uma boa rentabilidade dentro da própria renda fixa. E diga-se de passagem, rendeu muito mais do que bolsa aqui no Brasil, do que bolsa nos Estados Unidos, rendeu mais do que qualquer coisa esse ano de 2023. E só para você ter uma ideia do que eu tô falando aqui, eu tô pegando aqui um exemplo do Tesouro IPCA mais 2035, que é um título mais antigo do que o IPCA mais 2045, eu só quero mostrar aqui para você as taxas, tá? Então, nós tínhamos lá em 2015, 2016, quando a taxa Selic estava bem alta, lá na casa dos 14%, ele pagando aqui IPCA mais 7,39, né? Ainda acima do que está sendo pago hoje. Só que o que aconteceu? A taxa Selic começou a cair, os juros futuros também começaram a cair e essa taxa que ele paga aqui
caiu também, né? Se a gente for olhar aqui de 2016 para 2018, ela caiu um bom tanto aqui e depois seguiu caindo. Em 2019, lá no fim de 2019, estava em 3,18, 3,9 aqui, ó, tá vendo? IPCA mais 3 menos, né? IPCA mais 2,98, ou seja, você ganhou tudo isso. Quer saber quanto que alguém ganhou ou teve o potencial de ganhar? Não precisa pegar tudo isso. O que eu tô falando aqui é que é muito difícil você acertar exatamente o momento mais alto e o momento mais baixo. Não é para isso que você tem que investir. Mas, se você conseguir acertar um dos momentos altos aqui, né? Comprar bem em momentos onde a taxa tá alta e quando ela cair, independente de para onde ela vai, né? Ela vai caindo, caindo, caindo. Se você conseguir botar 30%, 40%, 50% no bolso, tá excelente. E o momento ajuda bastante, né? Então, se a gente for pegar aqui, né, para uma analogia, para entender o que aconteceu lá no passado, os preços das taxas, se a gente for pegar aqui em 2016, olha só quanto é que tava um título aqui em 2016, R$960. Lá em 2019, ele tava custando R$2.000. Então, isso significa que você comprou aqui por aproximadamente R$900, né? 900 e... tô nem pegando ponto mais baixo, mas aqui, ó, 2016, 990, vamos arredondar para 1.000 aqui, tá? Vamos supor que você pegou aqui uma média de R$1.000 o preço do título. Se segurou lá até 2019, começou a vender aqui em 2019, você botou aqui 100% de lucro no bolso. Você tinha um título que valia 900 e alguma coisa aqui, R$1.000 você comprou. Se você está vendendo ele aqui por aproximadamente R$2.000, significa que você botou um lucro de 100% no bolso. Se você vendeu na metade do caminho, você botou um lucro de 50% no bolso. Agora a pergunta que eu faço para você, esse é ou não é um lucro interessante? Essa é ou não é uma boa oportunidade para você investir em renda fixa? A análise aqui é minha, a escolha é sempre sua de onde investir, mas eu recomendo que você ao menos estude esse mercado, tente entender, porque aqui está a grande oportunidade da renda fixa em 2023. Dito isso, eu quero deixar meu convite aqui para você assistir as lives de segunda-feira às 20 horas, já marca na sua agenda. Clica no link que eu deixo aqui sempre na descrição para você se inscrever nas aulas, elas são gratuitas e nessas aulas eu ensino você a se tornar um investidor independente, a investir por conta própria, passo a passo, do zero. Então convido você a estar presente aqui nas aulas, a participar lá também do nosso grupo, onde eu mando materiais gratuitos toda semana. Tem mais, eu fico por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.